Olá, aluno! Seja bem-vindo à parte 4 da nossa aula sobre programação linear do curso de pesquisa operacional. Nós, na última parte, prototipamos um problema de programação linear. Usamos como exemplo aí a fábrica de vidro da Glasgow, que produz portas e janelas, e nós definimos exatamente o que? Nós definimos a função objetivo, as variáveis de decisão, no nosso caso x1 e x2, e as restrições deste nosso problema. Nessa parte 4, nós iremos verificar uma metodologia gráfica para a resolução neste tipo de problema de programação linear. O exemplo que nós analisamos da Glasgow, ela possuía apenas duas variáveis de decisão, x1 e x2, que são respectivamente a quantidade de lotes a serem produzidos do produto 1 e a quantidade de lotes a serem produzidos do produto 2. Nós podemos adotar aqui uma solução gráfica para encontrar a solução desse problema. Ele vai ser um gráfico bidimensional com x1 e x2 como seus eixos. Podemos ver aqui, colocamos aqui x1 no eixo horizontal e x2 aqui no eixo vertical. Podemos enxergar aqui, gente, essas duas condições, x1 maior que zero e x2 maior que zero. Percebam que nós estamos trabalhando apenas no primeiro quadrante. Por que isso? O primeiro quadrante é onde nós temos os valores tanto de x1 como x2 positivos. Dessa forma, nós já iremos contemplar, iremos estar em acordo com essas duas restrições de não negatividade. Traçamos aqui uma reta de x1 igual a 4, que ela está bem aqui. As restrições de x1 ser menor ou igual a 4 são equivalentes a todos os pontos aqui, achurados, todos os pontos cinzentos deste gráfico. Colocamos aqui a segunda restrição, em que 2x2 tinha que ser menor ou igual a 12, e aí traçamos essa reta aqui, que x2 tem que ser o quê? Menor ou igual a 6. Todos os pontos abaixo dessa reta são pontos que iriam satisfazer a condição 2, a restrição 2. Da mesma forma, construímos a reta 3x1 mais 2x2 igual a 18, é esta reta que se encontra aqui. Como a condição é menor ou igual a 18, todas as áreas, toda essa área abaixo dessa reta de 3x1 mais 2x2 igual a 18, elas satisfazem essa condição 3. Juntando todas as restrições, nós vamos ter aqui a nossa região permissível. Então, podemos ver aqui, essa daqui é a região permissível pela restrição x1 menor ou igual a 4. Essa é toda a região que apresenta valores, soluções para 2x2 menor ou igual a 12. Da mesma forma, para 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, nós temos toda essa área achurada apresentando aí os possíveis valores de x1 e x2 que satisfazem esta restrição. Podemos então definir aqui uma região permissível, que é a região em que teremos valores de x1 e x2 que satisfazem ao mesmo tempo todas as restrições do nosso problema. Essa região é chamada de região permissível, também conhecida como região de soluções viáveis. Então, essa região de soluções viáveis possíveis, essa região de soluções possíveis, ela é delimitada pelas restrições. Nós precisamos, então, escolher o ponto que maximize essa função objetivo z, 3x1 mais 5x2. Mas, ao mesmo tempo, lembrar que nós temos que escolher valores de x1 e x2 que também satisfaçam as restrições. Ou seja, x1 e x2 têm que ser pegos dentro daquela região de possíveis soluções, de soluções possíveis. Qual seria o procedimento, então, para a gente avaliar os valores dessa função objetivo? Nós vamos aqui chutar valores de lucro. Então, para z igual a 10 e z igual a 20. Quando eu adoto que z é igual a 10, eu vou ter aqui, 10 é igual a 3x1 mais 5x2. Eu vou ter essa reta aqui. Se o meu lucro é 20, eu vou ter 3x1 mais 5x2 igual a 20 nessa reta aqui. Todos os valores que satisfazem a função objetivo, elas vão ser o quê? Retas paralelas a essas retas que nós desenhamos aqui. Essa primeira reta é a reta para z igual a 10, essa segunda reta é a equivalente para z igual a
20. Percebam o seguinte, que quanto maior o z, mais afastado da origem eu me encontro na minha solução gráfica. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma régua, colocá-la em cima, exatamente em cima de uma das retas. Vou pegar um esquadro e vou traçar o quê? Retas paralelas àquelas duas soluções que nós chutamos. E aí, vou construindo dessa forma várias retas paralelas, até que eu saia da região permissiva, da região de possíveis soluções. Tá vendo que essa reta aqui, ó, ela está tangenciando esse ponto aqui? Se eu continuar, olha o que vai acontecer. Eu vou ter saído da região. Eu vou ter x1 e x2 que não vão satisfazer as condições de restrição, que não vão satisfazer as minhas restrições. Qual é o nosso objetivo agora? Saber qual é o valor de x1 e x2 que gera exatamente esta linha aqui, esta linha vermelha. Podemos graficamente, gente, então olhar aqui, ó, nós temos um ponto aqui, ó, de x1 igual a 2 e x2 igual a 6. Vai satisfazer essa equação. Jogo qualquer ponto que satisfaça essa equação, vou encontrar daí o valor de z igual a 30. Esse valor de x1 igual a 2 e x2 igual a 6 é a minha solução ótima. Pessoal, aqui eu observei uma seguinte situação. O valor de z não é 30, tá? O valor de z é 36. Quando nós substituímos esse valor aqui ó, de 2 para x1 e 6 para x2, nós vamos ter um z igual a 36. Esta daqui é a nossa solução ótima. As nossas variáveis de decisão serão x1 igual a 2 e x2 igual a 6. Teremos, então, não 30 mil reais, 30 mil dólares de lucro por semana, e sim 36 mil dólares por semana. Vamos, então, estabelecer aqui uma forma padrão, estudar os problemas, estudar casos, para a gente conseguir realizar a programação linear de várias problemáticas. Algumas terminologias são muito importantes. A programação linear, ela visa selecionar os valores x1, x2 até xn, né? Dependendo aí do número de produtos que eu tenho, dependendo das situações que eu estiver estudando. As terminologias para a programação linear são, vamos colocar aqui o nosso exemplo da empresa Glasgow, e aí para qualquer problema genérico. Então, a capacidade de produção de 3 plantas industriais, né? Então, planta 1, planta 2, planta 3, nós chamamos cada planta industrial de recursos. E nós temos aqui 3 recursos, que são 3 plantas industriais. Nós poderemos ter aqui inúmeros recursos, M recursos em uma problemática. A fabricação de produtos é definido na programação linear como atividades. Então, o que são as atividades? No caso da Glasgow, as atividades são a fabricação dos produtos. Quantas atividades nós temos? 2 atividades. São os 2 produtos que nós estamos estudando, que nós estamos estimando aí qual deve ser a taxa de produção desses produtos para maximizar os lucros. E exatamente isso. Então, nós temos aí J produtos e temos a taxa de produção aí dados por XJ. Nós definimos essa quantidade que nós vamos produzir num problema genérico de nível de atividade. O lucro, no caso da Glasgow, ela é a medida de desempenho global Z. Então, quando nós falamos em medida de desempenho global, nós estamos nos referindo ao quê? Ao que está sendo medido na função objetivo do nosso problema. Então, essa daqui é a carinha da forma padrão. Temos aqui ó, a função objetivo e as nossas restrições. Temos aqui alguns nomes específicos, função objetivo, nós já vimos aqui. Temos aqui essas relacionadas, no caso da Glasgow, a cada planta, a cada recurso, nós chamamos de restrições funcionais ou estruturais. Enquanto que os valores x1, x2 não podiam ser valores negativos, porque não existem valores
de produção negativos são chamados de restrições de não negatividade. Nós temos aqui outras formas também de apresentar essa forma padrão. Em vez de maximizar, tenhamos alguns problemas, por exemplo, de minimizar algum parâmetro. Por exemplo, minimizar custos de produção. Algumas restrições funcionais ou estruturais podem ser apresentadas com desigualdades do tipo maior ou igual a. Todas as nossas restrições que analisamos eram menor ou igual. Então, por exemplo, a restrição da planta 3 era 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. As restrições funcionais ou estruturais, elas também podem trazer uma desigualdade desse tipo aqui, ó, que não seja menor ou igual, que seja maior ou igual. Algumas restrições funcionais ou estruturais na forma também de equação, em vez de ser uma desigualdade, nós temos aí como restrição funcional uma equação. E uma quarta forma é eliminar as restrições não negativas para algumas das variáveis de decisão. Em algumas situações, os valores de x, né, aqueles que nós estamos vendo, dos níveis das variáveis de decisão, podem ser irrestritas, né, em relação ao sinal para alguns valores de j, para alguns produtos aí analisados. Então, aluno, esse aqui é o final da nossa aula 4. Daqui a pouco a gente volta aí com a aula 5, em que falaremos um pouco sobre as hipóteses para se trabalhar com programação linear. Um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau!